Shalom, amados, amadas, graça e paz, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, noite de alegria, noite de celebração, noite de estarmos na presença de Deus com nosso coração quebrantado, contrito e feliz, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. É um tempo de gratidão, é um tempo de agradecermos ao Pai tudo quanto tem feito. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, tu és o nosso Deus. Estamos felizes de sermos teus filhos, tuas filhas, ó Rei da Glória. Estamos felizes do teu Espírito habitar em nós. Estamos felizes porque tu és o Deus que tem investido em nós e verdadeiramente tratado conosco. Tu tens trabalhado no nosso coração, tu tens feito limpezas profundas em nós, para que cada vez mais estejamos assemelhados a Cristo Jesus, o teu Filho, porque esse é o teu propósito para nós, Senhor. Muito obrigada. Tu és nosso Deus, nosso Paizinho. Tu tens trazido felicidade para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 19, 24. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da paternidade de Deus, combatendo algo muito sério, o vitimismo. Eu me lembro de eu ter trazido essa palavra aqui já, né, nas nossas lives, mas hoje eu quero trazer num aspecto um pouco mais profundo a respeito do que pode fazer com que percamos a nossa visitação. Nós, na live passada, falamos a respeito de vontade e decisão, falamos que a nossa decisão ela precisa começar a prevalecer sobre a insistência das nossas vontades, que às vezes estão contra a vontade de Deus, e hoje eu quero trazer um exemplo bem claro de como aplicarmos a palavra do Senhor e como isso, se não for tratado, pode nos roubar a herança, a promessa e aquilo que Deus nos faz. Amém? Em nome de Jesus. Então, lá, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, que é uma tradução um pouco diferente, mas ela dá bem assim para percebermos a intenção ali de Davi, depois nós vamos ler na outra também. Mefibosete, neto de Saul, também chegou de Jerusalém para saudar o rei. Ele não tinha arrumado o cabelo, nem aparado a barba, nem trocado de roupa, desde que o rei tinha saído até o seu retorno em segurança. O rei disse: "Por que você não veio comigo, Mefibosete?" E ele respondeu: "Ó rei, meu senhor, o meu servo, o Ziba, me enganou. Dei a ele ordens para que me selasse o jumento, de modo que eu pudesse seguir o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele mentiu para o rei a meu respeito, mas, meu senhor, o rei tem sido como um anjo de Deus. Ele faz o que é reto. Não foram destruídos todos os da família de meu pai, mas o Senhor me acolheu e me deu um lugar à sua mesa. Que mais eu poderia esperar ou pedir?" O rei disse: "Chega, não diga mais nada. Esta é a minha decisão. Você e Ziba dividam a propriedade entre vocês." Mefibosete disse: "Não, deixe que ele fique com tudo. A única coisa que me importa é que o meu senhor, o rei, volte seguro para casa." Amados, é muito importante a gente entender o tempo da visitação de Deus e não a perdermos. Amém? Nós vemos em 2 Samuel também, capítulo 9, vemos que Davi, ele queria honrar a memória de Jonatas, o seu amigo tão fiel, que era que era filho de Saul, filho de Saul, e ele estava ali já percebendo que o pai dele, o Saul, havia perdido o reino e que Deus já havia levantado Davi para ser o próximo rei. E por conta de uma grande amizade que se formou entre eles, eles fizeram uma aliança e um falou para o outro: "Olha, cuida dos meus descendentes e nós vamos ter essa aliança eterna." E por conta disso, o filho de Jonatas, que morreu junto com Saul, ele foi beneficiado. Mefibosete foi beneficiado por essa aliança que havia entre ele e Davi. Mas nós precisamos entender um pouquinho a mais que nesse capítulo 19, versículo 24, há uma conversa entre Davi e Mefibosete. Davi estava, como que eu posso dizer? Cobrando, tomando uma satisfação a respeito do comportamento de Mefibosete em relação a ele, Davi, quando ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão.
Ele falou assim, viu, por que você não foi comigo quando eu estava em guerra? Por que você não se levantou e me acompanhou? Afinal, Davi estava lembrando ele, você comia a minha mesa, você era dos meus, você deveria ter tomado uma posição e ter me seguido, ou seja, esteja comigo nas minhas guerras. E aí Mefibosete dá toda uma justificativa a respeito dele não ter ido a acompanhar o rei nas suas guerras. Um dos salmos, amados, fala isso. Quem me auxiliará nas minhas guerras? Quem estará comigo nas minhas guerras? E às vezes, amados, nós perdemos algumas coisas por causa daquilo que a nossa mentalidade, mesmo assentados na mesa do rei, ela não muda. Ela não cobre aquilo que o adversário deixou de marca para nós. E nós precisamos falar para o Senhor urgentemente: Senhor, tira as marcas da vergonha que foi estabelecida na minha vida. Amados, Mefibosete é um nome que quer dizer assim, ó, lutador de Baal ou aquele que luta contra Baal. Baal é meu advogado. Baal ou Bel, né, que é um dos outros nomes, ele é proprietário, ele é meu senhor, ele é meu marido. E é tão interessante que você vai olhar a origem desse nome, ela traz essas duas versões. Ou ele é um lutador que luta a favor de Baal, ou é aquele que luta contra Baal. E do que nós queremos falar hoje, fazer um gancho aqui. Exatamente isso. Existe dentro de nós uma vontade que muitas e muitas vezes vai pelejar contra aquilo que é o nosso Deus. E vai haver uma confusão, às vezes, dentro de nós, como na vida de Mefibosete. Mefibosete, uma hora, quando ele se encontrou com Davi, ele deveria se posicionar para sempre lutar contra Baal. Mas ele não fez isso. Ele ficava em cima do muro, ele era omisso e ele levantava as suas desculpas. Vê que quando Davi o confrontou, falando: por que você não veio comigo? Ele falou: o meu servo Ziba me enganou e também eu sou aleijado de ambos os pés. Mas será que não havia nada para esse moço fazer a favor do reinado de Davi? Todas as pessoas que estavam dentro da casa de Davi, onde Absalão agora, né, o filho mais velho de Davi, estava reinando, estavam ali a serviço de Davi. Davi montou ali espiões a favor dele, dentro daquele ambiente. Será que Mefibosete não poderia ter feito nada? Será que Mefibosete não teria percebido as astúcias já que Ziba tinha já com ele, e ele ter pedido uma outra pessoa para arrumar um cavalo? E ver a inutilidade das atitudes de Mefibosete. Observa aqui. Ele ficou, presta atenção nisso, amados. Ele falou assim, ó, a palavra diz, ó, ele não tinha arrumado o cabelo, ele não tinha aparado a barba, não tinha nem trocado de roupa desde que o rei tinha saído da cidade de Jerusalém e até o rei voltar em segurança. Amados, atitudes que não adiantaram nada para o rei, tudo voltado para ele, ficar sem cortar a barba, ficar sem tomar banho, não trocar de roupa, não aparar os pés, os problemas que ele tinha nos pés, ele não fez nada de produtivo para ajudar o rei. Mas por quê? Porque ele estava envolvido em uma mentalidade. Eu quero só colocar um pouquinho, amados, a respeito de como é o ambiente em que Mefibosete estava. Quando ele foi chamado por Davi para se assentar à mesa do rei, depois leia a história, é uma história muito bonita, depois vai lá para 2 Samuel 19, leia a conversa, você também vai ter ali a conversa deixa eu dar uma olhadinha onde está, de Ziba, né, com Davi. Você vai perceber que Ziba verdadeiramente mente em relação às intenções, né, no capítulo 16, você vai ver que Ziba mente em relação a Mefibosete, há um ardil, sim, mas isso não é justificativa, amados. Mas vamos ver o contexto em que esse jovem, o Mefibosete, morava. Ele morava num lugar chamado Lodebar. Lodebar quer dizer não memória, não passo, lugar de silêncio, ou seja, as frequências da manifestação do Senhor não chegava a este lugar. Quantas e quantas vezes, amados, dentro da nossa caminhada cristã, nós estamos debaixo de algo tão tremendo, tão terrível, que aconteceu conosco, como foi o caso de Mefibosete, que ele, quando ele tinha 5 anos de idade, ele seria sucessor, ele era o neto de Saul, ele era filho de Jonatas, ou seja, Saul, Jonatas, Mefibosete.
Então, ele tinha uma ascensão ao reinado, mas ele, com 5 anos, a empregada estava com muita pressa para escondê-lo, né, da fúria do rei. O que aconteceu? Ele caiu, ela deixou ele cair, quebrou os pés e ficou aleijado. Só que, no caso, ele foi morar nesse lugar, porque naquela época, quando um rei tomasse o reinado, ele teria que exterminar toda a família. Agora, observa, ele morava nesse lugar que é um lugar de silêncio, ou seja, não havia um barulho de reinado a favor dele. Não havia memória de quem ele era nesse lugar. Não havia nada que alimentasse aquela linhagem real que ele tinha. Mas ele estava na casa de um homem chamado Maquir. E esse Maquir, ele era filho de Amiel. E o nome Amiel quer dizer, meu parente é Deus. Agora, observe, esse Maquir, amados, ele era também um homem que sustentou Davi. Então, o que nós estamos falando agora? Nós estamos falando, amado, que às vezes nós saímos de um lugar, como Mefibosete saiu e foi à mesa do rei, mas nós não permitimos que Deus mude aquele lugar de silêncio nas nossas vidas. Quando Davi saiu para a batalha, Mefibosete poderia ter procurado o Maquir e falar, Davi, Maquir, eu sei que você também é amigo de Davi, vamos fazer alguma coisa junto. Ele poderia ter tido uma atitude, mas ele não fez absolutamente nada. Por quê? Porque ele estava acostumado a ser vítima. Desde os 5 anos, aleijado, ele só tinha desculpas para apresentar. Aqui, amados, nós vamos ver, quando Davi o chama, a palavra de Deus diz que Mefibosete quer dizer, às vezes, exterminador da vergonha, ou, às vezes, vergonha destruidora. Então, observa, ele estava em 2 pontos. Ou uma hora ele tinha uma personalidade que era a vergonha destruidora, ou em uma hora ele era o destruidor da vergonha. Então, você e eu, amados, dentro daquilo que Mefibosete pode falar a nosso respeito hoje, nós precisamos decidir. Ou nós vamos ser aqueles que estamos debaixo de uma vergonha destruidora por causa do vitimismo, ou nós vamos ser aqueles que nos levantaremos e vamos destruir aquilo que nos causa vergonha. E o que ele precisaria destruir? Ele precisaria destruir a sua memória. Ele precisaria destruir a sua vontade que pelejava com um novo estilo de vida. Porque Davi falou, tem alguém da casa de Saul que eu possa fazer bem por causa da minha aliança com Jonatas? Então, o Ziba, esse rapaz, o Ziba, que estava com o seu coração ali, no caso, meio em dúvida de se ele serviria lealmente Mefibosete ou não, esse mesmo Ziba falou, tem um rapaz sim, se chama Mefibosete, ele é aleijado. Aí Davi, traga-o e põe a minha mesa, ele vai comer comigo para sempre. Então, amados, esta mesma manifestação o Senhor fez a nosso favor. O Cristo vivo morreu por nós, o Pai pega e fala, tem alguém da humanidade que eu possa fazer bem para ele por causa da minha aliança com meu filho Jesus? Aí Jesus fala, toda a humanidade está à tua disposição. Se eles me quiserem, eles terão acesso a ti, papai. E é exatamente isso. A paternidade, ela vem para curar a orfandade. Só que nós precisamos vencer aquilo que nos coloca em posição de vítima. Aquilo que faz que nós fiquemos agarrados a um passado, que fiquemos agarrados a uma situação de vergonha e não nos coloquemos adiante. Então, era esta a proposta de Davi, venha e coma a minha mesa. Veja o que Davi fez para esse homem, amados. Foi muito bonito hoje, quando eu acordei, o Senhor já começou a falar comigo, ele me trouxe 2 palavras, uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, olha, a paternidade de Deus quer curar a orfandade que gera paralisia, aleijões eternos e infrutuosidades e vitimismos eternos. A paternidade de Deus, olha o que a paternidade de Deus faz. Ela traz uma herança ativada agora no novo reino. Nós precisamos entender, nós saímos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho amado, do Filho do seu amor. Nós precisamos entrar nesse lugar crendo que aquilo que Deus falou é. Ele está falando, olha, você é meu filho e eu estou te trazendo para sentar à minha mesa. Há um novo reino para você.
Há um novo reinado para você, há uma nova identidade para você. Então, veja, Deus deu para Mefibosete ali um novo reino, Deus deu um reposicionamento, Deus deu um propósito para ele, ele deu a possibilidade de Mefibosete ser um homem de destino. E depois nós vamos falar disso um pouco, amados. Quando esse homem entrega tudo aquilo que ele tinha, falou: não, pode deixar Ziba levar tudo. Ele está levando, deixando que alguém leve toda a herança que Deus havia reposicionado, entregue na mão dele por conta daquele orgulho, fazendo de conta: eu não preciso. Não, o nosso apóstolo falou sobre isso essa semana e foi muito sério. Isso, por quê? Porque nós entregamos aquilo que Deus está nos dando, desprezando. Ai, tá tudo bem, só se eu ver a face do Senhor já está bom. Mas não é isso que Deus quer. Sabe por que não é isso que Deus quer? Porque a nossa herança, quando nós a assumimos, nós deixamos legados para aqueles que são a continuidade da nossa geração. Deus não está querendo uma religiosidade, amado, daquele amor sem atitude que gera poder de Deus para a próxima geração. Deus não quer uma atitude que nós venhamos a entregar e ter esse amor falso e orgulhoso diante do nosso Deus, falar: não preciso disso, quando nós sabemos que precisamos desta manifestação do que Davi deixou para o próprio Mefibosete gerenciar. Ele tinha um filho que se chamava Mica. Então, amados, nós estamos falando de, às vezes, o nosso orgulho não receber aquilo que a herança do próprio Deus deixou para nós, em forma de dons, em forma de ministério, em forma de legados, né? Daquilo que o próprio Cristo colocou para as nossas vidas. Quantos de nós não estamos enganados, amados, ao invés de ouvirmos o burburinho que está na mesa do rei, todo mundo se alimentando, comendo da mesa do rei, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, a movimentação da sala do rei está cheia, as pessoas se manifestando, cheias do Espírito Santo de Deus, correndo atrás, vendo as grandes trevas subindo terrivelmente contra a terra, como diz Isaías 60, mas sobre nós, maravilhosamente resplandecente, vem a luz do Senhor, mas nós estamos lá encolhidinhos. Isso é orfandade, isso é Mefibosete, isso é espírito de Mefibosete nas nossas vidas. Eu não posso, porque eu estou marcado. Sim, mas a cura para a tua memória. Deus vai nos cobrar a respeito de o que nós fizemos com o que ele deixou de poder de cura, de transformação, de poder de andar sarados como uma noiva vitoriosa. O Senhor está falando: filho, tenha cicatrizes e permita que as tuas feridas cicatrizadas curem. O Senhor está te chamando e me chamando. Entra num lugar de maturidade espiritual, emocional, psicológico e comece a manifestar o ruios que eu te chamei para ser. Deus não está falando para nós: olha, não, vai ser tudo light, mamãozinho com mel. Não, Deus está falando: olha, vai ser esquema bruto. Mas o nosso sofrimento precisa levar para algo que o Davi Rebolo falou. Ele simplesmente citou a Bíblia. E ele falou: o nosso sofrimento não dá para se comparar àquilo que há de glória para nós. Se nós participarmos do sofrimento, com certeza participaremos das riquezas do nosso Cristo. E eu gosto muito desse ministrante, o Davi Rebolo, e ele dá uns gritos assim, que eu creio que verdadeiramente rompe muita coisa no reino do Espírito, porque ele estava nos chamando a um posicionamento. E é justamente isso que Deus está falando a respeito disso. Na casa do nosso Deus está tendo um burburinho, uma movimentação. Ontem, quando fui apresentar as intercessões à tarde, amados, ficaram em temor. Eu falei: Senhor, alguma coisa está diferente. Um peso de batalha diferente. As coisas, amados, estão ficando cada vez mais acirradas. O anticristo está se manifestando. Existe uma agenda para ser cumprida. Como Deus, o nosso Deus também tem uma agenda para ser cumprida. Mas nós, como igreja, como noiva, precisamos nos posicionar para que a agenda de Deus se cumpra. Então, um peso diferente, uma responsabilidade diferente.
Mas nós vamos ter que decidir, ou eu vou dar lugar àquele peso, àquela responsabilidade, àquela chamada, aquele encargo que Deus colocou sobre os meus ombros, ou eu vou retroceder. Eu posso dar uma desculpa e falar: ai, Senhor, eu tenho tanto problema, ai, Senhor, eu tenho tanta dificuldade, ai, Senhor, eu estou tão limitada assim, e isso me leva aos pés do meu Deus, não aos pés do problema. Isso me leva a eu descobrir que eu tenho um Deus mais forte, mais poderoso, e que Ele conhece todas as minhas limitações. Os meus muros estão continuamente diante dos olhos do meu Deus, e eu preciso ter uma convicção que quem faz os meus muros avançarem, aleluia, se alargarem, é o meu Deus. Então, o Senhor está hoje nos falando: para de desculpa, para de vitimismo, para de falar que você não pode, é o meu poder que vai se aperfeiçoar em você. Olhe para mim. Então, amados, veja que esse jovem, ele despreza a misericórdia e entrega a sua parte da herança. Orgulhoso, vitimista, autocentrado, justificado na sua própria dor, na sua ferida, na sua machucadura. Presta atenção nisso, é muito forte isso. Porque às vezes estamos com medo de recomeçar, com medo de fazermos alguma coisa. Veja bem, ele poderia ter tido um posicionamento favorável ao rei, mas ele estava em cima do muro. Ele estava ali, talvez, e agora? Esse Davi morrer. E agora? Como que eu vou fazer? Talvez ele estava cheio de confusão, cheio de dúvida. Ele se esqueceu, amados, daquilo que Davi havia feito para ele. Vem comer na minha mesa. Mas eu sou descendente de um rei que era inimigo. Mas eu estou te dando favor, eu tenho uma aliança. E às vezes o adversário fala: você não pode, porque você entrou muito profundo nas religiões contrárias àquilo que vocês pregam. Ou você não pode, você teve muito fracasso na sua vida. Ou você não pode, você tem esse problema mental, você é limitado mentalmente. Ou você não pode, você não tem muita cultura, não tem muito ensino. Ou você não pode, você não pode, você não pode. Mas o Senhor está falando: deixa eu abrir as frequências, deixa o burburinho do reino, que é o que eu estava falando aquela hora, o burburinho do reino. Então eu observei, amados, nesses dias, quantas igrejas se movimentaram a favor do nosso Brasil, na época do descobrimento, do dia 22, dia 21, Tiradentes, e as pessoas, o reino de Deus se movimentando, e eu senti no meu espírito, eu falei para o meu esposo, o reino de Deus está se movimentando, algo está se movendo. Aí depois, ontem, me veio esse encargo. É necessário nós aumentarmos as fileiras de guerra, de intercessão. É necessário cada um dentro do seu chamado se levante. Eu sou intercessora, e você é o quê? Às vezes você é o pregador da palavra, às vezes você é o pastor, às vezes você é aquele que fica na porta, às vezes é você o lava banheiro, eu não sei, mas cada um de nós temos algo. Posicione-se a favor do reino de Deus, é isso que Deus está falando. Às vezes Deus vai usar a sua vida para curar relacionamentos estragados, às vezes de casamento, de pais e filhos, mães e filhas. O que é que Deus vai fazer na sua vida? Eu não sei, mas sei que Deus está me chamando. Reposicione-se, porque eu já coloquei uma unção sobre você. Coma da minha mesa. Observe o burburinho que está ao redor da sua vida. Deixe as frequências do meu reino começarem a dominar o seu ouvido espiritual. Você já saiu do lugar de silêncio. Pare de atualizar isso com o teu sofrimento, com a tua dor. Lance fora esse pacote. Lance fora essa memória dolorida, porque há poder no sangue de Jesus para curar essa memória dolorida. Entregue ao Senhor e deixe Deus fazer essa obra. Entregue e descanse. Porque às vezes nós falamos: mas a dor ainda está aqui, mas a dor ainda está aqui, eu continuo aleijado, nós continuamos olhando para a ferida. Não, querido, não, querida. Entregue e comece a fazer o que Deus te mandou fazer. Entregue e reposicione-se. Entregue-se, vire as costas para o pacote que você deixou ao pé da cruz e comece a caminhar novamente diante do Senhor teu Deus, fazendo aquilo que Ele te falou para fazer, porque Ele é poderoso para trazer aquilo que é necessário na tua mão, na minha mão. Aleluia! Então, amados, nós precisamos entender que há uma dualidade de reinado. Há uma dualidade. Ou ele exterminava Baal, ou ele exterminava a vergonha, ou ele era dominado por Baal, ou ele era dominado por aquele senhor, por aquele marido, ou era dominado pelo convite que Davi havia feito para ele. Ele precisaria decidir, e ele era inseguro em si mesmo.
Ele era inseguro diante daquilo que ele não abria mão, ele ficava com aquilo guardado. Não, eu estou cheio de vergonha destruidora, a vergonha está me consumindo, a vergonha está me destruindo. Deus está falando, ei, acorda, joga essa vergonha fora e se reposiciona, deixa que eu te reposicione, deixa que eu vire, eu faço um giro de 180 graus na sua vida e você pega um caminho diferente. Palavra de Deus, no livro de Isaías, eis que eu vos dei pão de angústia, água de amargura, para que você ouça uma voz atrás de ti, e eles vão dizer, os seus mestres vão falar, e eles vão dizer, este é o caminho, anda por ele. Deus está te chamando e me chamando para sermos ousados nas nossas decisões. Deus está nos chamando, amados, para nos levantarmos e dizer, sobre a tua palavra, debaixo, sob a tua palavra, debaixo, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes, eu falei isso esses dias. Deus está precisando de pessoas que no meio do fracasso, no meio da noite, onde nos esforçamos e já está amanhecendo o dia e não pegamos nada, Deus está te falando, lança novamente a rede, deixa eu tirar a tua vergonha do fracasso, deixa eu devolver, amada, a tua identidade. Esse rapaz tinha uma identidade de rei. E quando Deus vem e dá a oportunidade dele ser um rei novamente, o que ele faz? Ele fica envolvido com seus próprios problemas. Eu quero ler aqui nessa versão também o que Davi fala para ele. Olha o que Davi fala para ele. Amados, no versículo... Vou voltar um pouquinho. Aqui, 29. Davi encontra-se com Mefibosete. Ele fala assim, olha, todo mundo da casa do meu senhor, no 28, no 19 e 28, todo mundo da casa do meu pai deveria morrer mesmo, eles não eram homens dignos, tal, mas, contudo, o senhor pôs o teu servo entre os que comem a tua mesa, que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Amado, sabe o que ele está falando? Eu não preciso te pedir nada, que o Senhor já me deu tudo, estou bem, com esse pouquinho de coisa que eu tenho, com essa autopiedade, com essa falsa humildade. Vamos sair desse lugar, amados. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem propostas de vida com abundância para nós. Às vezes estamos só sobrevivendo, mas Deus falou, não quero que você sobreviva, eu quero que você viva, e viva muito bem, com abundância. Olha aqui que Davi fala para ele. Respondeu-lhe o rei, por que ainda fala dos teus negócios? Davi estava por aqui com ele já, amados. Sabe por quê? Porque ele não se posicionava. Ele estava preso numa falação, numa verborragia, vamos colocar assim, de fracasso. Ai, porque eu sou assim, eu sou assado. Ai, eu não vou conseguir. Ó Deus, céu, a dor. Mas Deus estava falando para ele, não quero mais saber disso. Você vai falar de novo dos teus negócios, deixa a legião. Ai, eu sou um cão morto. Quando ele se apresentou para Davi, ele falou isso. Ai, quem é esse cão morto para o Senhor se preocupar comigo? E ali esse discurso não tinha saído da boca dele, já passou tempo, deve ter passado uns 10 anos, eu não fiz o cálculo, mas entre Aminon ter violentado Tamar, aí Absalão esperou 2 anos, aí matou Tamar, aí passou 3 anos, tem um tempo grande, e esse jovem, na presença de Deus, não conseguia desfrutar das promessas de Deus ali, diante da mesa do rei. Vendo Davi conquistar, Davi ir adiante, Davi falar do que ele estava fazendo, vendo toda a movimentação do reinado, e ele não se posicionava, mas o que você e eu estamos vendo, as coisas acontecerem, o Senhor fazer milagres, o Senhor fazer prodígio, eu vou ter que decidir a quem eu vou servir, ou eu vou me opor totalmente a Deus através da incredulidade, e através do vitimismo, ou eu vou me engajar nas manifestações do rei e do reino e vou romper com aquilo que esse vitimismo, esse orgulho maldito que segura as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aí depois estava falando a respeito de dualidade de sementes, dualidade de destinos. Observa, amado, que destino que esse rapaz teve agora. Porque ele falou, pode dar tudo para o Ziba. Meu Deus! Além dele ter perdido a visitação do rei, ele também, amados, eu vou ficar só comendo da sua mesa. O que ele deixou para a próxima geração? Qual foi o poder? Qual foi a identidade que ele deixou para a próxima geração? É preciso nós entendermos isso. O que nós vamos deixar para aqueles que estão ali e que depende da herança que nós vamos deixar para eles?
Ai, como assim depende da herança? Eu tenho que deixar um monte de dinheiro para o meu filho? Não estou falando, se possível for, ótimo. Mas se não for possível, amados, porque a palavra de Deus diz que os filhos entesouram para os pais. O que nós estamos entesourando para os nossos filhos? Às vezes atitudes covardes, às vezes a omissão, às vezes o ódio, o rancor, o vitimismo, o orgulho. Às vezes é isso que nós estamos deixando de herança espiritual para o nosso filho, a falsa humildade. Porque estamos presos a uma memória que não se rende àquilo que Deus está falando. Vem cá que eu vou te curar. Então o Senhor está falando, abre o teu coração que eu vou te visitar. Aleluia. Aí depois, amados, olha aqui, Davi falou para ele, porque ainda fala dos teus negócios, eu resolvo que reparta as terras com Ziba. Aí ele fala, fique ele com tudo. Porque o Senhor já voltou em paz para a sua casa. Então, nós estamos com uma dualidade de reino, nós estamos com uma dualidade de semente, porque nós estamos plantando e plantando errado, nós estamos com uma dualidade de destino, de circunstâncias, mas Deus está falando para nós, eu quero que você se posicione. Eu estou te chamando a um posicionamento. Larga essa capa de ceguinho. Lembra o ceguinho, quando Jesus passou, ele ficou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, de repente, todo mundo falou, ei, fica quieto, que ele não vai te ouvir. Aí, quando Jesus falou, traz lá o cego Bartimeu, aí o que aconteceu? Ele deu um salto, amados, largou a capa e foi correndo para chegar até Jesus. Então, amados, nós precisamos de uma atitude hoje. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e falar, Senhor, então tá bom, então o que o Senhor quer? Fala comigo, me ajuda, me direciona, me leva a esse novo tempo, me leva a essa novidade de vida. Eu estou precisando de algo novo. Eu estou precisando sair desse lugar onde o vitimismo vai me fazer não gerar. Amados, dá para entender que Abraão estava tão desacorçoado da sua vida que Deus, ele falou assim, Deus se apresentou para ele e falou, olha, eu selei o seu grandíssimo galardão. E ele falou, o que vai ser de mim? O meu servo Eliezer, que é o mais velho da casa, é que vai herdar tudo. Aí o Senhor teve uma conversa muito maravilhosa com ele, falou, não, do teu ventre e tal. Foi conversando com ele, e aí falou para ele, agora saia da sua tenda e vem olhar as estrelas do céu. Sabe, amados, o meu apóstolo falou esses dias a respeito disso, e eu gostei dessa palavra. Sabe que Deus estava falando? Sai do lugar onde o teu gerar não está funcionando mais, deixa eu ativar o teu gerar. Deixa eu ativar o teu gerar. Ou seja, deixa eu mostrar para você que tem esperança para você, sim. Deixa eu mostrar para você que você não precisa ficar num lugar infrutuoso. Deixa a minha paternidade que te chamou para comer na minha mesa. Deixa a minha cobertura agora vir sobre você. Deixa a minha visão vir sobre você. Eu estou te chamando e eu sou responsável pela visão que te dou. Amados, nós precisamos entender isso. Que Jesus ele é responsável pela visão, pelo caráter, pela missão que ele nos deu. Quando ele passa aquelas portas e ele fala, paz seja convosco, e ele está falando, olha, vão fazer aquilo que é necessário vocês fazerem, ele está falando, eu sou responsável por vocês até a consumação dos séculos. Ele estará responsável por nós, ele vai nos ajudar. Mas se eu cair, e se eu não resistir, e até desanimado eu me prostrar, como diz o hino lá no Renascer Praise, a palavra diz, esse hino fala, eu sentirei teus braços fortes, ouvirei sua voz de amor, o teu espírito me faz ressuscitar. É disso que Deus está falando, amados. Ele está falando, olha, eu quero que você tenha um posicionamento. É o novo versus a sua decisão. É o medo versus a sua decisão. É a vergonha versus a sua decisão. É aquilo que te limita versus a sua decisão. Eu vou romper, eu vou sair do medo. Eu vou enfrentar um novo. E eu vou tomar a minha vontade de levar a cativa a obediência de Cristo Jesus, porque os meus pensamentos estão sendo mudados. E depois eu vou punir toda a desobediência. Segundo os Coríntios, capítulo 10. Amados, o Senhor está te chamando. Amém? Então, vamos nos colocar agora diante do nosso Deus e vamos falar para Deus, Pai, em nome de Jesus, Tu vais fazer uma mudança tão poderosa na minha vida hoje. Eu estou crendo que a Tua palavra vai fazer efeito e eu vou tomar essa santa ceia. Se você arrumou sua santa ceia, preparou sua santa ceia, você vai tomar hoje e você vai falar, Senhor, Lodebar, eu já preguei essa palavra, nunca mais. Pai, em nome de Jesus, eu não quero comprometer, Senhor, a minha geração, a minha próxima geração.
Eu não quero comprometer a minha posteridade. Eu não quero comprometer a herança que tu me deste. Eu quero que hoje tu me visites e me tire desse vitimismo. É a paternidade de Deus em ação para romper o vitimismo dentro de nós, para romper as desculpas dentro de nós, para tirar de nós essas atitudes, amados, que não resolvem em nada. Ah, eu fiquei aqui, eu não fiz a barba, eu não tomei banho, eu não arrumei meus pés. Aí Deus vai falar, e isso produziu o quê para o reino? Absolutamente nada. Não ajudou Davi em nada. Aquele posicionamento, amados. O que às vezes estamos fazendo que não está ajudando o reino em nada? Às vezes estamos murmurando, às vezes estamos naquele lugar de paralisia, às vezes não estamos ouvindo a voz do Senhor. Estamos ali nos flagelando, amados. E o que ele fez? Ele só se flagelou, só jogou cinza na cabeça, ficou de luto. E às vezes esse luto é só por causa daquilo que nós vivemos no passado. Não é um luto de fazer a carne morrer, entende? Não é uma morte verdadeira, para que a carne vá para a cruz do Calvário, mas é uma exterioridade religiosa, não é um rasgar de coração, é só um rasgar de roupa. É uma ausência de envolvimento com aquilo que o reino está pedindo para nós de verdade. Então vamos sair desse espírito de religiosidade. Vamos parar de nos autoflagelar com tantas coisas, tantos sacrifícios tolos. Mas vamos pedir para Deus, Deus, eu quero manifestar fé. Traz a frequência do teu reino, traz o burburinho do teu reino, traz esse barulho de vida no meu ouvido, aleluia! E vamos tomar essa santa ceia, mas toma essa santa ceia hoje, se arrependendo, se essa palavra está falando com você, toma essa santa ceia falando, Pai, eu me arrependo desse orgulho maldito que me levou para este lugar, e em nome de Jesus eu vou tomar posição no Senhor, amém? Papai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos diante de Ti, e queremos tomar essa posição, Pai, de sabermos, ó Rei da Glória, que Tu és conosco, que nos chamaste à mesa, e nessa mesa tem fartura, a nossa mesa não vai nos manter na inanição, Senhor, essa mesa não vai permitir que fiquemos aleijados novamente, Pai, podemos até justificar, eu sou aleijado dos pés, Pai querido, mas tem muita coisa para nós fazermos no Teu reino, Pai, em nome de Jesus, como tu disseste para Moisés ali, Moisés falou, eu não sei falar, mas tu falaste, é aquele que fez a boca, não sabe ensinar você a falar? Papai, tu vais fazer algo sobre nós, Senhor. Então nós nos arrependemos e tomamos essa santa ceia na convicção que esse sangue, essa carne que estamos ingerindo, que é a sua vida, papai, ela vai mudar o nosso entendimento através da palavra, através do teu Espírito Santo, através do teu sangue, através dessa comunhão em adoração que temos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear? Aleluia. Amém, amados? Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Papai, não nos deixe, Senhor, por favor, desprezar a tua misericórdia, a tua palavra bendita, a tua porta aberta para entrarmos no teu reino, nos assentares à tua mesa e termos comunhão contigo. Papai, muito obrigada pela tua oferta tão generosa. Obrigada por esse culto, obrigada por esta palavra, que cremos, ó Pai querido, por ser espírito e vida, elas vão fazer efeito dentro de nós. Obrigada pelo teu grande amor, papai. Obrigada porque tu estás nos vendo e nos dirigindo a lugares altos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até quarta. Para a glória de Deus. Amém. Aleluia.